Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Jonathan, né? Nós ainda não nos conhecemos pessoalmente, então por conta dessa pandemia peguei essas aulas aí à distância, né? A gente está trabalhando à distância e estou começando agora, vou começar a produzir uns videozinhos para explicar esse monte de material que eu estou mandando. Tá? Primeiro esclarecer assim que história é uma disciplina teórica, né? Ela exige leitura, ela exige escrita. Muitas vezes em sala de aula o aluno não tem essa prática, né? E agora é uma oportunidade. O aluno que não está ali lendo, que eu estou encaminhando, que não está escrevendo, ele está deixando de aprender algumas coisas. Por isso que eu estou mandando bastante teoria primeiro, para vocês terem contato com isso, tá? Para já ter um conhecimento prévio do assunto, tá? E hoje eu vou mandar uma explicação do que a gente está trabalhando até agora, que é a Primeira Guerra Mundial. Tá? Mandei também junto aí uma atividade para vocês estarem fazendo, para testar o conhecimento de vocês, que é muito importante, tá? Então vamos lá, sem muito papo, vamos direto para a aula. Nós estamos trabalhando a Primeira Guerra Mundial, tá? Eu imagino que vocês já tenham, estejam inteirados do conteúdo, já tenham um pré-entendimento do que esse assunto significa, né? E agora eu vou tentar amarrar aí mais ou menos o que eu mandei para vocês, para que vocês formem esse conhecimento, tá? Então vamos lá. Quando a gente fala em Primeira Guerra Mundial, assim, por que estudar a Primeira Guerra Mundial? Primeiro que ela é uma guerra mundial, óbvio. Só que ela não envolveu o mundo inteiro, ela não correu no mundo inteiro, ela correu na Europa, no continente europeu. Tá? Então a gente vai ter essa noção geográfica. É uma guerra que ocorreu lá na Europa, né? E ela é uma guerra grandiosa, gigante, ela causou um impacto muito grande no mundo. Tá? Então, para entender a guerra, nós temos que entender os antecedentes da guerra, o que levou à guerra. E para esse conteúdo é dividido assim: nós temos os antecedentes, nós temos a guerra e suas fases, e nós temos as consequências. Você tem que entender esses três pontos. Tá? Então, assim, os antecedentes da guerra. Vamos começar lá no século XIX, final do século XIX, começo do século XX. O que estava acontecendo que acabou em 1914 levando a uma guerra mundial? Então, assim, um mundo vivia uma era de imperialismo. O que é isso? É alguns países imperar sua força sobre os outros. Né? Países europeus estavam desenvolvidos, estavam ricos. A Revolução Industrial estava a todo vapor, estavam se modernizando. Né? E isso fazia com que eles tivessem esse poder de império, de querer dominar outros países. E como essa Revolução Industrial, esse crescimento da Europa estava a todo vapor, a Europa é um continente pequeno, relativamente pequeno, e lá faltam matérias-primas. Né? Matérias-primas são o quê? O ferro, o ouro, elementos para fazer o carvão, né? Para mover a Revolução Industrial, por exemplo. Então eles têm um neocolonialismo. Lá no século XIV e XV nós tivemos o colonialismo, que é quando, por exemplo, Portugal vem colonizar o Brasil, a Espanha vem colonizar aqui a América Espanhola, a Inglaterra e os Estados Unidos. E agora vai ter um neocolonialismo. Esses países europeus vão colonizar a África, o continente africano. Por quê? Porque o continente africano é um dos mais ricos do mundo em matéria-prima. Então eles têm um grande interesse de ir lá desrespeitar a cultura, desrespeitar os locais para levar a matéria-prima para a Europa. Né? Então esse neocolonialismo vai gerar uma disputa entre esses países imperialistas europeus. Tá? Por quê? A Inglaterra vai, por exemplo, colonizar a África do Sul, mas a África do Sul às vezes tem mais matérias-primas que outros países, que a Alemanha, por exemplo, sobrou para a Alemanha. Eles vão fazer uma grande reunião, um grande acordo e vão dizer, tal região é de tal país, tal região é de tal país. E aí está uma das origens da pobreza e da miséria do continente africano, porque as potências europeias vão lá, extraem a riqueza daquele continente e deixam um saldo de pobreza, né? Mas isso é um outro assunto. Então, o contexto do mundo era esse, era imperialismo e um novo colonialismo na África. Né? Isso vai gerar uma corrida, uma disputa por matérias-primas. Depois dessas matérias-primas vai gerar uma disputa por mercado consumidor, porque a Europa vai lá na África, ela pega esses produtos, ela leva para a Europa, ela transforma em bens que precisam ser vendidos. Né? Por exemplo, o trem, né? Vários outros produtos que vão surgir na época que a gente já vai entender um pouquinho melhor. Então essa corrida está acontecendo, essa disputa entre vários impérios e várias potências. Né?
fazendo um paralelo bem simples, mais ou menos, que ocorre entre os Estados Unidos e China hoje. Eles são dois impérios que disputam vários acordos, tal, mais ou menos nesse sentido, tá? Então, assim, essa divisão da África é considerado o contexto inicial, tá? Fora isso, o mundo vivia aí mais ou menos de 1870 até 1914, o que se chama hoje de Belle Époque, né? Ou Bela Época, é um termo francês, em que é um período de grande progresso, de grandes avanços tecnológicos, de otimismo, de prosperidade econômica desses países europeus e também um período relativo de paz. Tá? Então, esses 50, 40, 50 anos é um período bom para o mundo. Né? Mais ou menos o que vem acontecendo na nossa atualidade. A gente está vivendo uma bela época de descobertas científicas e avanços tecnológicos, né, de paz relativa, de prosperidade econômica. A gente está vivendo uma bela época novamente. Será que a gente vai ter outra guerra? Tá? Então, esse período da bela época faz com que as pessoas tenham acesso a conhecimento, a estudo, se dediquem mais à cultura, né? Também esse progresso ele vai gerar tecnologias que hoje para nós são peças de museu, mas para a época era algo muito avançado. Por exemplo, a locomotiva a vapor, né? O trem a vapor, ele é um meio de transporte mais rápido e moderno da época, né? Também nessa época surgiu o telégrafo, que é um primórdio do telefone, um aparelhinho para passar mensagem. A gente usa o WhatsApp. A gente pode estar fazendo esse paralelo. Mas o telégrafo é uma coisa tão ultrapassada, mas hoje a gente tem o WhatsApp. O WhatsApp é um descendente desse produto, vamos dizer assim. Outra coisa também que surge nessa época é o telefone, né? O telefone está aí hoje, permite... Tudo começou com o telefone, a internet, as tecnologias, né? O automóvel também, a Mercedes cria um carro movido a gasolina nessa época. O automóvel também é fruto dessa época. Tem aquele Zeppelin, não sei se vocês lembram, tipo um balão bem grande que permitiu se cruzar o oceano, né? Na nossa região passava também, tinha um que é do Rio de Janeiro para Buenos Aires, ele passava aqui em cima do Tubarão, então ele é dessa época, né? A Ford vai popularizar o automóvel nos Estados Unidos, vai ser um produto em massa, né? Outra coisa importante também, o avião, o 14 bis, criado pelo Santos Dumont, ele é dessa época, né? O avião surge nesse contexto da bela época. E o que eu acho que melhor representa essa bela época é algo que todo mundo conhece, é o Titanic. O Titanic ele é um produto próprio da bela época, ele reuniu tudo que tinha mais moderno, tecnológico, belo, né? Luxuoso. Né? Só não resistiu à primeira viagem, né? Tinha um iceberg no meio do caminho, mas ele representa esse produto da bela época, né? Até, não sei se vocês estão sabendo, mas eu acho que o ano que vem eles vão lançar um novo Titanic, o Titanic 2, não um filme, mas um novo navio. Vamos ver se esse aí pelo menos consegue chegar ao seu destino. Isso para vocês verem que o que acontecia naquela época também acontece agora. Nós estamos vivendo esse período. Se vai ter outra guerra ou não, só o tempo vai dizer, né? Então, somado isso, um mundo com os impérios, disputando a África, disputando matéria-prima, uma época de tecnologia, de avanços, isso vai fazer com que os países imperialistas vão chamar o que é chamado de corrida imperialista. Eles vão disputar entre eles quem consegue se dominar essas tecnologias, ter acesso a essas inovações, tá? Então, a Inglaterra, por exemplo, que era um país do século XIX, é o país mais poderoso, ele vai começar a perder hegemonia para a Alemanha. Né? Por quê? Porque a Alemanha vai crescer, vai se industrializar, então ali já vai começar a ter umas tretas. A França também, ela também era muito mordida para a Alemanha, porque tem uma região entre a França e a Alemanha que se chama Alsácia-Lorena, que eles estavam disputando já há um tempo aquela região, porque é uma região estratégica e tal, e a França havia perdido essa região para a Alemanha. Então a França também estava mordida com a Alemanha. Então começou a surgir umas tretas entre esses países europeus. Né? Aliado a isso, nós vamos ter o nacionalismo. O que é o nacionalismo? É aquele movimento onde é que você faz qualquer coisa para o seu país. Mas é bom você ser patriota, é bom você gostar do seu país. Só que em excesso é ruim. Por exemplo, eu comparo o nacionalismo com um time de futebol. Né? Vamos supor assim, o Flamengo e Vasco.
numa final do Carioca. O Gabigol vai lá dar um carrinho, quase quebra um jogador do Vasco no meio. O que a torcida do Flamengo vai fazer? Levantar, aplaudir, vai vibrar. O cara deu a raça pelo meu time, só que fez uma coisa errada. E pode ser até expulso e eles vão ficar bravos com o Gabigol? Não, eles vão ficar bravos com o juiz. Então o nacionalismo é isso, quando você tem um excesso de amor por seu país, com o qual você vai permitir com que esse amor faça com que o presidente, o rei, faça o que ele quiser com o seu país. Por exemplo, nós temos que invadir outro país, nós temos que quebrar tudo porque nós somos mais fortes. Eu vou aqui criar algumas leis que vão, mesmo que vai prejudicar o povo, mas vai melhorar. O país vai ser melhor. E você acredita. Nacionalismo é isso, é você ter um amor exagerado pelo seu país e acaba ignorando algumas outras coisas, né? Isso aconteceu muito na Segunda Guerra Mundial ali com o Hitler. Ele era muito nacionalista. Então vai se formar dois grandes movimentos nacionalistas. O pan-germanismo, né? Que é esses povos da Alemanha, esses povos de origem germânica, eles vão ser muito nacionalistas, vão ser muito dessa paixão exacerbada pelo seu país. E também em outra região vai ter o pan-eslavismo, que é os países eslavos, que fica ali mais ou menos entre a Europa e a Ásia, né? Os países que têm uma origem, uma cultura em comum, eles vão se juntar e vão formar esse sentimento nacional muito forte, tá? Então isso quer dizer o quê? Por que isso tem a ver? Que o nacionalismo forte, como eu falei, eu aceito qualquer coisa em nome para melhorar meu país, independente se é uma guerra, independente se é destruir outro, eu vou aceitar porque eu quero meu país mais forte, mais rico, mais poderoso. Até certo ponto isso é bom, mas tem um limite, acima disso já fica perigoso, tá? Então os países, né, eles começam a formar blocos. Para quê? Para se ajudarem, para vender um para o outro, para comprar um para o outro, né? E formam dois grandes grupos. A Tríplice Entente, que é a Inglaterra, a Rússia e a França, né? E existe a Tríplice Aliança, que é a Alemanha, o Império Austro-Húngaro, que é um país que existia, não existe mais, e a Itália. Tá? Então esses países eles formam grupos, primeiro grupos econômicos, tal, mas com o objetivo de se ajudar, né? Então a Tríplice Entente vai estar sempre fazendo coisas para prejudicar a Tríplice Aliança. É isso que vai ocorrendo ali no mundo, tá? Aí o interessante é até vocês procurarem um mapinha na internet para ter uma noção, né? A Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália ficam no meio, a Rússia, a França e o Reino Unido ficam nas laterais. Então no meio nós temos um grupo e nas laterais a gente tem outro, né? Isso não vai dar muito certo. Somando a isso, nós temos o chamado também a paz armada, que é esse período aí da bela época em que os países estão aproveitando esses avanços tecnológicos para se armar muito. Até tem um filme do Sherlock Holmes com o Robert Downey Jr. que mostra mais ou menos ali esses países se armando. Um dos objetivos do filme é o Sherlock Holmes está investigando esses armamentos desses países e tal. Quem assistiu o filme vai lembrar. Tá? Então, surge nessa época a baioneta, surge a pistola, surge a metralhadora, o lança-chamas, o tanque de guerra, né? Canhões superpotentes, aviões de guerra, submarinos, né? Tudo isso, armas químicas, né? Que é muito importante. Tudo isso são produtos dessa corrida armamentícia. Então esses blocos eles vão se ajudar um ao outro economicamente e também vão se ajudar se armando, vai comprar produto do outro e tal, e assim vai se formando disputas por territórios na África, disputas econômicas, disputas armamentistas, né? Então falta só um negocinho para a guerra estourar, e realmente vai ocorrer em 28 de junho, né? Daqui a exatamente um mês, vai ser lembrado disso, de 1914. O príncipe herdeiro do Império Austro-Húngaro, ele vai visitar um lugar lá na Sérvia, tal, fazer aquelas visitas de estados, e segundo a história, um estudante lá que não estava gostando desse imperialismo todo, ele vai pegar e vai dar um tiro nesse príncipe, né? Então ele vai matar esse herdeiro do Império Austro-Húngaro. O Império Austro-Húngaro vai transformar isso num evento político gigante, vai botar a culpa na Sérvia e vai estourar a guerra. Então assim, nós vamos invadir lá, nós vamos vingar a morte do nosso príncipe, e esses blocos todos, um vai ajudar o outro e vão começar a guerrear, né? Então a guerra começa, considerado o estopim da guerra, o assassinato do Francisco Ferdinando, tá? É o que desencadeou a guerra. Tava tudo pronto para ter guerra, só faltava um motivo, ele é o motivo, tá?
não quer dizer exatamente que a guerra começou por causa dele. Entenderam? Espero que sim. Tá? Então começa a guerra ela é dividida em algumas fases. Tá? Guerra de movimento e a guerra de trincheiras. O que é guerra de movimento? Quando um país começa a declarar a guerra a outro, eles não vão começar a se atacar. Eles começam a se movimentar. Né? Então a Alemanha vai mobilizar tropas para a fronteira com a França, a Rússia vai para o Império Austro-Húngaro. Né? Eles começam a movimentar tropas e ficam ali se ameaçando, se organizando. Né? E nessa guerra de movimentos, milhares de soldados vão para um lado para o outro. E tenta imaginar a logística que é essa primeira fase da guerra, né? Então a Alemanha daí começa, a partir dessa guerra de movimento, invadir a França, vai invadir a Bélgica, começa com a Alemanha invadindo vários países ao seu redor, tá? E assim um país começa a declarar guerra ao outro, tá? Então a guerra de movimento é essa, tá? Deixa eu passar aqui. A segunda fase que a gente chama da guerra é a guerra de trincheiras. Trincheira, eu acho que todo mundo sabe o que é, né? Aqueles enormes buracos, parecem uns valos, né? Onde os soldados ficam ali dentro, escondidos. Você já deve ter visto em vários filmes, no filme A Mulher Maravilha, que eu mandei para vocês também, mostra como é que é essa trincheira. E a Primeira Guerra Mundial vai ocorrer nas trincheiras. Os soldados vão ficar entrincheirados ali por vários meses, numa condição assim totalmente desumana e insalubre. Então eu sou um soldado francês, eu estou aqui lutando contra a Alemanha, pensa assim num campo aberto, eu estou dentro desse buraco ali há 3 meses. O colega meu levou um tiro, morreu. Eu não consigo nem tirar o corpo dele ali, o cara fica ali, ele joga uma terrinha por cima, é cheio de rato, não falta comida, é assim, é horrível, é condições insalubres. Tá? E a guerra ela vai correr por uns 2 anos mais ou menos dessa forma. Então são vários campos com várias trincheiras pela Europa inteira e a guerra vai ocorrendo ali. E muitas vezes ficam meses guerreando, porque eu estou aqui entrincheirado, estou atirando no inimigo lá, o inimigo está atirando em mim, a gente não consegue avançar, fica nessa dali por vários tempos. Por isso que eu indiquei o filme da Mulher Maravilha, lá tem uma cena bem legal da guerra de trincheiras. A Mulher Maravilha sai da trincheira, consegue avançar, quem puder assiste, se não puder procura no YouTube que tem um trechinho, tá? Deixa eu passar para frente aqui, eu estou usando aqui um slidezinho para não me perder. Aí beleza, a guerra está nessa, só que é uma guerra que ela não evolui muito por conta dessas trincheiras. Aí em 1917 vai ocorrer um fato que é primordial para a guerra. O que ocorre? A Rússia vai fazer uma revolução comunista. Né? E um dos lemas dessa revolução era paz, pão e terra. Paz por quê? Porque eles estavam na Primeira Guerra, o país estava em péssimas condições econômicas e ainda em uma guerra, então esses revolucionários vão prometer paz, tirar o país da guerra. E realmente em 17 eles fazem a revolução e eles tiram a Rússia da Primeira Guerra Mundial. Tá? E isso vai dar um baque muito forte, por quê? Porque os Estados Unidos vão entrar. Eles vão entrar do lado da França e da Inglaterra. E os Estados Unidos estavam há 3 anos, o mundo já estava em guerra e os Estados Unidos estavam lá na dele. Então isso deu tempo para os Estados Unidos se preparar, se armar, guardar dinheiro, né? E então em 1917, alguns submarinos alemães afundam uns navios norte-americanos, navio de carga, tal, e os Estados Unidos usam isso como pretexto para entrar para a guerra. Então ele entra com tudo, ele entra forte, ele entra armado, poderoso, né? E isso é decisivo, porque os outros países já estavam gastando dinheiro, já estavam ficando fracos economicamente, chega um país forte, do nada, assim, no final da guerra, e a guerra se decide rápido, né? Então, a França ainda assim, a Alemanha ainda tinha uma vantagem na guerra, quando entrar os Estados Unidos, a guerra vai mudar de lado, né? Mais recursos, mais soldados, mais armamentos, fica fácil. Então, a Alemanha, vendo que não tinha como derrotar os Estados Unidos, assina a rendição em 28 de junho de 1919, mas a guerra acaba em 18. Tá? É o chamado Tratado de Versalhes, a paz dos vencedores. O que é isso? Eles se reúnem, né, numa conferência e, não, vamos acertar aqui o fim da guerra. O que vai ser? A Alemanha vai ter que assinar um monte de documento. Então a Alemanha é praticamente toda responsabilizada pela Primeira Guerra Mundial, né? Ela é obrigada a cumprir uma série de exigências políticas, econômicas, militares, não podia mais ter exército, não podia mais criar armamentos. Né? A Alemanha, para a Alemanha é uma humilhação essa punição. Tá? Então é proibido, ela perde território, aquele território
ali que disputava para a França vai perder, reduzir o exército. Então a Alemanha agora ela vai ser responsabilizada, vai pagar, vai ser penalizada pela Primeira Guerra Mundial. Só que isso não é muito bom, né? Então uma outra coisa que ocorre também é a mudança geográfica na Europa. Vão surgir vários países. Aquele Império Austro-Húngaro vai ser desmembrado, vai surgir a Polônia, a Finlândia, a Letônia, a Iugoslávia, né? Vários países do chamado leste europeu. Antes existia o Império Otomano, agora vai ser a Turquia. Tá? Então a geografia dá uma mudada depois da guerra. Esses impérios que perderam, eles são desmantelados, tal, né? E a guerra ela deixa um saldo totalmente negativo, né? Principalmente para a Europa, né? Então a economia europeia ela fica toda arrasada. A crise econômica lá fica muito grande depois da Primeira Guerra Mundial. Os Estados Unidos, é aí que os Estados Unidos vão surgir como grande potência no mundo, né? A Europa está arrasada, está com crise econômica. Os Estados Unidos vão surgir como essa potência. O dólar vai passar a ser uma moeda principal no mundo, tá? Vai ter uma redução drástica na produção de produtos, de alimentos, né? Em termos gerais, eu tenho assim, vários livros citam os mortos, né? Falam em 8 milhões, em 10 milhões, em 14 milhões, em 20 milhões. Eu até agora não cheguei num consenso aí, mas eu falo em torno de 10 a 12 milhões de mortos na Primeira Guerra Mundial, tá? Mais de 20 milhões de pessoas inválidas com alguma deficiência, né? 30% da riqueza da França foi toda reduzida por conta da Primeira Guerra Mundial. 22% da economia inglesa foi toda devastada por conta dessa guerra. E só os Estados Unidos, por exemplo, perderam 115 mil soldados e 36 bilhões de dólares. Isso há mais de 100 anos, né? E aí surge nesse contexto também a Liga das Nações, que é antes da ONU, seria uma conferência, né, um grupo de nações para ter a paz mundial, para evitar uma nova guerra. Mas como vocês sabem, isso não funcionou, né? Então, a Europa, logo depois da Primeira Guerra, ela vai passar por uma grave crise econômica, né? Isso faz com que a população se revolte, a população sofra as consequências, né? O Brasil, não falei do Brasil, né? O Brasil nesse contexto de Primeira Guerra, ele sai fortalecido, por quê? Porque ele só envia medicamentos e alguns médicos lá para o front, ele não participa diretamente da guerra, né? Então o Brasil, como não foi afetado, a Europa lá teve todo esse viés, o Brasil vai se industrializar, o Brasil vai sair fortalecido com essa economia forte, né? E o grande perigo de questões não resolvidas da Primeira Guerra é o sentimento de revanchismo que se fala. Lá na Alemanha, o sentimento de revanche é muito forte. Eles querem se vingar porque eles perderam a guerra, eles foram humilhados, eles foram responsabilizados e a Alemanha foi totalmente para o buraco. Nesse contexto todo surge uma figura dos mais emblemáticas do século XX, que é uma outra aula, Adolf Hitler. Ele vem com essa esperança de querer vingar a Alemanha e vai acabar levando a Europa logo para mais uma guerra, dessa vez muito maior, a Segunda Guerra Mundial. Tá? Então a Primeira Guerra é isso aí, as causas, a guerra em si e as consequências. Eu espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, porque é difícil estar aqui, a gente não tem um diálogo, né? Mandem para mim, busquem na internet. Eu acho que agora é o papel de vocês têm que desenvolver um pouco essa autonomia, não depender tanto do professor. Tá? Vocês são ensino médio, vocês são terceirão. Não sei como é que vai ficar as questões do Enem, né? Tá esse rolo todo aí, se vai ter Enem esse ano, mas levem a sério, principalmente quem quer continuar o estudo, quem gosta de aprender, estudem, busquem na internet, tem milhares de coisas boas no YouTube aí, tem os professores bem bacanas que explicam, né? Que tem essa manha de estar falando aí via internet e tal. Então é isso aí, gente, a Primeira Guerra é isso. Qualquer dúvida, eu estou à disposição, tá bom? É isso aí. Façam a atividade que eu mandei. Testem o conhecimento de vocês. E a gente volta a conversar numa outra aula. Tchau para vocês.